Olá, vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar do artigo 924. Diz o artigo 924: regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção seguinte, quando intentado dentro de 1 ano e 1 dia da turbação ou do esbulho. Passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Meus caros, então, nós vamos falar hoje sobre a ação de força nova e ação de força velha. É o que nos diz o artigo 924. Vamos entender a diferença de cada um desses institutos. A ação de força nova visa proteger a posse, quando o esbulho ou a turbação, o esbulho e a turbação é um embaraço, o esbulho é um impedimento total. A ação de força nova visa proteger a posse quando o esbulho ou a turbação aconteceu há menos de 1 ano e 1 dia. Há menos de 1 ano e 1 dia. O prazo para intentar a ação com direito a liminar é de 1 ano e 1 dia. Conta-se a partir da data do esbulho ou da turbação. Passado 1 ano e 1 dia, deve-se intentar com o procedimento ordinário. Meus caros, isso significa dizer que somente haverá o rito especial, constituído de 2 fases. A primeira, para a concessão de liminar, se a ação for ajuizada no prazo de 1 ano e 1 dia. No prazo de 1 ano e 1 dia da turbação ou esbulho, caso em que a possessória será considerada ação de força nova. Passado esse prazo, fique atento no artigo 924. Passado esse prazo, o rito será o ordinário e a ação de força velha. Seguindo-se, então, o prazo para a contestação, a instrução e julgamento. Interdito proibitório sempre vai seguir um procedimento especial. Eis que a ameaça tem que ser necessariamente atual. O interdito proibitório sempre vai seguir um procedimento especial, pois a ameaça tem que ser necessariamente atual. Apesar de não incidência nas ações de força velha, é o que dispõe o artigo 928 e 929 do CPC, ainda assim poderá a parte obter antecipação dos feitos da tutela possessória desde que atendido os requisitos do artigo 273 do CPC. Vou chamar a atenção de vocês para o que diz aqui a doutrina Humberto Teodoro Júnior, nosso grande mestre. Ele diz o seguinte: a ação de enunciação de obra nova tem como função criar um remédio processual específico para solucionar os conflitos surgidos no confronto do direito de construir com o direito de vizinhança. Continua o autor: o direito de construir integra o direito de propriedade, quando seu objeto é a coisa imóvel, pois é justamente através das construções que o dono usufrui normalmente do solo. Ainda, citando Humberto Teodoro Júnior, para tornar explícito o dever que toca ao proprietário de não abusar de sua liberdade de construir, estatue o legislador civil que todo dono,
ou inquilino de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao assossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade de vizinhança. E de maneira específica assegura que é proibido ao confinante abrir janelas ou fazer eirados, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. É o que cita, é o que descreve para nós Humberto Teodoro Júnior no capítulo 58, Ação de Anunciação de Obra Nova. Nós vamos acompanhar esse grande mestre Humberto Teodoro Júnior. E ele fala aqui também, eu achei importante esse parágrafo aqui da página 150 da sua obra. Para o fim que se cuida, obra nova, a obra só é considerada nova quando reúne a dupla característica de representar uma inovação que importe alteração prejudicial no relacionamento entre prédios vizinhos e que se represente por construção ainda inacabada. Vamos para o artigo 925. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de cair da ação, responder por perdas e danos, o juiz assinar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução sob pena de ser depositada a coisa litigiosa. O artigo 925 quer nos chamar a atenção para a prestação da caução. A concessão de medidas provisórias de manutenção ou reintegração nas ações possessórias de força nova poderá ser condicionada à prestação de caução pelo autor. Se o réu demonstrar que ele carece de idoneidade financeira para responder por perdas e danos, no caso de vir a ser derrotado no final, não prestando o autor a caução exigida no prazo de 5 dias, ou sendo ela insuficiente, o juiz poderá determinar o depósito da coisa litigiosa. A idoneidade financeira do autor deve ser provada documentalmente, não admitindo-se a prova de produção, não se admitindo a produção de prova testemunhal. Eis, caros colegas, que não haveria oportunidade para a produção desta prova nesse momento. Sendo concedida a liminar, pode ser exigida do autor da ação a prestação de caução de uma garantia. Caso não tenha garantia, pode oferecer uma safra futura ou pedir a dispensa da garantia por não ter bens, declarando-se como simples arrendatário desse bem. Vamos ver o que nos diz Humberto Teodoro Júnior quanto a esse artigo 925. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum comentário que ele faz sobre esse artigo 925. Apesar que ele é bastante autoexplicativo, artigo 925. Deixa eu ver se ele tem alguma pontuação. Não tem. Então, nós vamos para o artigo 926. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e de reintegração de esgoto. Já falamos. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação que é o embaraço
e de esbulho, que é o impedimento total. O artigo 927 diz o seguinte: incumbe ao autor provar. Ele vai ter que provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho. Ainda, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e a perda da posse na ação de reintegração. O artigo 928 diz o seguinte: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. No caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o legado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Vamos ver se eu consigo tempo para explicar aqui e chamar a atenção de vocês. Meus caros, enquanto a ação de manutenção de posse tem por finalidade a obtenção de provimento jurisdicional que mantenha o possuidor na posse do bem, impedindo que contra ele o terceiro perpetre qualquer ofensa, a ação de reintegração de posse visa restabelecer a posse do autor, ofendido pelo esbulhador, mediante a saída deste e a reintegração do autor. A ofensa pode ser simplesmente potencial, ou seja, representar simples ameaça de turbação ou de esbulho, ensejando o interdito proibitório. Ameaça. Em grau superior de intensidade ofensiva, situa-se a turbação, o impedimento, representada pela restrição imposta ao possuidor, pelo terceiro, ao pleno exercício da posse. O turbador perturba, limite o livre exercício da posse pelo seu legítimo titular, sem implicar tal perturbação, contudo, a perda daquela. Finalmente, a mais grave ratifico: ofensa à posse é o esbulho, a perda da posse em virtude da ofensa consumada por terceiro. Anote aí: requisitos para ação de manutenção e reintegração de posse. Petição inicial em consonância com o artigo 282. Provar a posse. Provar a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Provar a data da turbação ou do esbulho. Provar a continuação da posse em caso de ação de manutenção e a perda da posse na de reintegração. Vamos lá, vou explicar rapidinho se o tempo permitir. Provar a posse. Sendo a posse pressuposto fundamental e comum a todas as formas da tutela possessória, o primeiro quesito para a propositura da ação é a prova da posse. Quem nunca teve não pode valer-se dos interditos. Assim, quem adquire o imóvel e obtém a escritura definitiva, mas não a posse, por exemplo, porque o vendedor a retém, não socorre da ação possessória, porque nunca teve a posse. Pode ser provada por documentos, petição, etc. Provar a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Descrição dos fatos que estão sendo praticados pelo turbador, esbulhador. O autor deverá descrever quais os fatos que estão molestando, cerceando o exercício da posse, ou que retiraram a sua posse. Por exemplo, deverá provar que o réu vem penetrando o seu terreno para extrair lenha. O interesse que tem o possuidor de fazer respeitar sua posse basta, por isso só, para justificar a ação de manutenção. Provar dada a turbação do esbulho. Dela depende do procedimento a ser adotado, posse nova ou posse velha. Provar a continuação da posse, em caso de ação de manutenção, e perda da posse em caso de integração de posse. Nós encerramos aqui esta aula. Agradeço a você, um grande abraço, espero que essa aula tenha ajudado você a completar seus estudos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue esse projeto. Um grande abraço.
Que Deus te abençoe.